Vamos alimentar nossa alma com a palavra de Deus, pois o alimento do ser humano é a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos, nos movemos e somos nele. Nossa respiração foi ele que nos deu. Se tirar o seu respiro, eles perecem. Nos diz o próprio Senhor. Isso de fato é. Os homens, muitas vezes, querem ser tão sábios, mas esquecem que é finito. Deus é infinito. Nós somos finitos. Aqui na vida material. Mas com Ele somos imortais, porque ressuscitaremos com Ele, para com Ele viver por toda a eternidade, se aqui na terra nós o buscarmos a cada dia de coração sincero. Aqui seu Ayrton, conhecido como Ayrton Taxista, se inscreva no canal, deixe um comentário, um joinha, que aí não aperta o sininho e compartilhe, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 20 de setembro de 2023. A igreja celebra hoje, né, Santo André Miquem e São Paulo Chang. E os companheiros foram martirizados por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, foram assassinados e deram testemunho da palavra de nosso Senhor. A primeira leitura de hoje é da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saiba como proceder na casa de Deus. Quero que você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Tá vendo o que é a igreja? A igreja é a casa de Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Pois quem está fora da igreja está fora das colunas de sustentáculo da verdade. Isso é a palavra de Deus. Porque tem tanta gente que não quer saber da igreja. Não quer saber da casa do Deus. Da casa de Deus. Porque não sabe quem é nem para onde vai. Continua ele dizendo: não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, ou seja, Jesus nasceu como nós, em nossa própria carne, na matéria. Foi justificado no Espírito, foi batizado para dar o testemunho para nós. Ressuscitado, diz, contemplado pelos anjos, porque ressuscitou e os anjos o contemplam a sua face. Pregado às nações, anunciado, nós anunciamos o Senhor para todas as nações, acreditado no mundo daqueles que acreditam na palavra de Deus, que é o próprio Cristo, exaltado na glória. Ele está sentado à direita do Pai, com toda a sua glória, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O salmo de hoje é o Salmo 110. Generosos são as obras do Senhor. Generosas são as obras do Senhor. O evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com que hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois
Veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dizestes, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come, bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos pecadores, dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, traz o teu encanto, enche a minha vida. Quero ser fiel a Deus e cumprir a minha missão. Meu querido irmão, minha querida irmã, veja, Jesus alerta, adverte para as pessoas que não estão contentes com nada, que não querem, principalmente no tocante a ouvir a palavra de Deus. Ele vem dizer para nós, com que é que eu vou comparar esse povo? Com que é que eu vou comparar esse povo? Parece com crianças sentadas nas praças, aí o outro chega lá brincando com ele, toca uma música e ele não se alegra. Ele fala de coisa triste, toca uma lamentação, fala de uma coisa triste, e ele não chora com ele. Não é assim o ser humano? Se está quente, reclama. Se está frio, reclama. Se está com a barriga cheia, reclama da comida. Se está com fome, reclama porque está com fome. Não é isso? Se tem uma casa razoável, quer uma melhor, não está satisfeito. Se tem um carro, quer trocar. Nunca está satisfeito. Nunca se satisfaz com nada. É triste as pessoas. No caso, Jesus falava de João Batista. Ele diz, ó, João Batista veio, não comia pão, nem bebia vinho. Presta bem atenção. Não comia pão, nem bebia vinho. Vem o Filho do Homem, que é Jesus, comia e bebia. Comia e bebia. E ele dizia, é um comilão, beberrão, amigo dos pecadores públicos. Publicanos é quem peca publicamente. Pecadores, todos aqueles que pecam. Então que Jesus acolhia. Mas a sabedoria que vem de Deus justifica a todos os filhos. A sabedoria que vem de Deus é quem nos justifica. As pessoas não querem saber. Não quero saber de igreja católica, não quero saber de igreja evangélica, não quero saber de nada. Não quero saber desse pregador porque esse é ruim. Aquele também é. Que nada, quero saber disso nada. Aí não vai atrás de Jesus. Não segue com Jesus. Mas ele diz, a sabedoria vem de Deus. E essa é que justifica. A palavra vem de Deus. E essa sabedoria é que justifica. Ou seja, é quem perdoa os pecados. Quem é que perdoa os pecados? Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Então, em matéria de vida terrena, satisfaça com o que tem. Tem uma roupa para vestir, é essa que você tem, agradecer a Deus. Tu tem um emprego, ganha pouco, acha pouco, mas você tem. Pior é que não tem nada. Está fazendo frio? Obrigado, Senhor. Que o clima é esse. Está fazendo calor? Senhor, eu te agradeço pelo calor, porque se for só frio, não cria. Se for só calor, também não. Se está chovendo, tem gente que reclama quando está chovendo. Ah, quanta chuva. Não sei para que tanta chuva. Tem gente que fala isso. Ah, que calor. Não sei para que tanto sol. Quer dizer, nunca está satisfeito com nada. Tem comida. Reclama da comida. Não tem comida. Reclama porque não tem. O ser humano é um inconformado. Desculpa aí que eu bati aqui no pedestal. Balançou um pouquinho a imagem. Mas é assim mesmo. Né? Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos nos contentar com o que temos. Devemos agradecer a Deus por o que temos. Agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos pais. Louvar pelo pai, pela mãe. Por os netos, por as avós.
Se está ruim as coisas, primeiro agradeça a Deus, porque tudo conduz para o bem daqueles que amam a Deus. Agora aproveito também para fazer um adendo. Tem gente que diz, não, o católico bebe, o católico não sei o quê, o católico é pecador. Vê o que foi que Jesus disse? Não, aí eles pegam a Bíblia e dizem, Jesus não bebia nem comia isso. Jesus diz, eles me chamaram de comilão e beberrão, porque João não comia pão nem bebia vinho. Eu como e bebo. Bebia vinho. Eu não gosto de beber. Não gosto de beber nada. Mas você tomar uma cerveja dentro de casa, para ir para a rua final de semana, beber todas, não. Pegar o dinheiro da feira, o dinheiro de cuidar de sua casa, de sua família, ou mesmo você que é jovem, pegar o dinheiro para esbanjar com cachaça, com cervejada, com amigos de copo, isso é falta de juízo. Jesus bebia vinho socialmente. O judeu, ele bebia na hora da comida. Tomava um vinhozinho. Então Jesus bebia vinho. É tanto que ele, numa festa de casamento em Caná da Galileia, ele transformou 600 litros de água, transformou em 600 litros de vinho. Olhe, e que o chefe dos garçons, né, criticou lá o dono da festa, porque disse, olha, é comum servir primeiro o vinho ruim, bom, melhor dizendo, servir o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão embriagados, veja, se embriagavam também lá, viu? Quando os convidados estão embriagados, aí serve o vinho menos bom. Mas você guardou o vinho bom até agora, ou seja, eles já estavam para lá de Bagdá. Até porque a festa de casamento naquela época de Jesus não era como hoje, não. Era 8 dias. Eram 8 dias de festa de casamento. Então Jesus comia e bebia. É tanto que quando ele enviou os apóstolos, ele disse, na casa em que chegar, comam e bebam daquilo que vos oferecer, pois o trabalhador merece o seu salário. Sim, então eu posso beber, né? Não. Você pode beber uma cerveja, você gosta de beber, mas se você, com uma cerveja ou um copo, fica maluco, sem saber o que está fazendo, você não pode beber nada. Eu não fico maluco, mas não gosto de beber, não bebo nada. De vez em quando, lá, quando o cego perde um vintém, como se falava antigamente, se tem aqui em casa, é um pouquinho assim, ó, nada mais do que isso. Isso, uma vez, e olha, o certo mesmo é não beber, a não ser que seja como os judeus bebiam um cálice de vinho. Se tem um cálice de vinho antes do almoço, isso é importante porque afina o sangue, ajuda a tomar quase como um remédio. Mas beber tudo, ficar bêbada, como a gente vê hoje em dia, que antes eram os homens, né? Hoje as mulheres estão dando de ideia nos homens, é cada copo desse tamanho, enchendo a cara. Homens e mulheres. Não, porque hoje o direito é igual. Os direitos das mulheres, né? O feminista, a feminista, coisa nenhuma. A palavra que diz, que Jesus disse, eles me chamavam de comilão, beberrão, também diz que o vício da bebida leva à luxúria. E Jesus fala que isso é falta de juízo, e falta de juízo é pecado. Tudo que é pecado é separar-se de Deus. Aproveito aqui para alertar. Nós cristãos não aprovamos, não concordamos com a aprovação de liberação de matar criança no ventre da mãe. Aborto. Quase todos os dias eu falo aqui. No STF está sendo julgado, não é, a liberação ou não. Isso teria que passar pelo Congresso Nacional, porque são representantes do povo. E o povo brasileiro não concorda com isso. Não é um tribunal com 10 ou não sei quantos juízes, quantos juízes tem no STF, se é 12 ou é 8, não sei, tem que saber direitinho isso aí.
Né? Mas como eu não sei quantos juízes tem no STF, né? Então é importante que nós, cristãos católicos, possamos rezar, colocar nas mãos de Deus toda a situação e protestar. É dever do cristão. Quem mandou matar as crianças foi Herodes. E o espírito de Herodes não vai decidir no nosso país quem vai matar a criança no ventre da mãe ou não. Partido político que defende o aborto, cristão nenhum deve apoiar nenhum dos pretensos candidatos. Porque quem é a favor de aborto é contra Nosso Senhor. A vida começa na hora da concepção. Porque se deixar, ela cresce. Porque se alguém interrompesse tua vida, lá na hora que teu pai e tua mãe tiveram uma relação e foi concebido, esse pessoal não existia. Eles só defendem o aborto porque a mãe deles não abortaram eles. Porque a mãe deles não abortaram eles. Se abortasse, eles não faziam assim. Então o STF tem 11 ministros. 11 ministros. Não, olha é TST. 11 ministros, 3 são eleitos para... TSE é STF. Aí é Tribunal Superior Eleitoral. É porque me está colocando aqui na tela e eu estou vendo e ele colocou 11 ministros no TST. Mas é o STF, que eu não sei quantos ministros são, que eu não estou lembrado agora. Mas não podem decidir matar, pois quem decide a favor de aborto, decide matar, decide autorizar matar. E ninguém está autorizado matar. É como o divórcio. Não existe autorização para divórcio, mas cristão nenhum pode se divorciar. Cristão nenhum pode se divorciar, pois não existe divórcio para cristão. Depois que você se casa na igreja validamente, não tem volta, a não ser que um dos dois morra. Do contrário, está pecando contra Deus. Então o STF tem 11 ministros também. 11 ministros. E esses 11 ministros não podem decidir aquilo que o brasileiro tem que seguir. STF ou Justiça é para decidir sobre as leis. E o STF ele é guardião da Constituição Federal. Devem respeitá-la. E a Constituição Federal diz que a vida tem que ser preservada desde a concepção até o ocaso. Então, se decidirem contra, estarão decidindo contra a própria Constituição. Esperamos que isso não seja decidido, não seja liberado. E se liberar, é problema de quem liberou. É a mesma coisa daquele que quer matar no meio da rua. É liberado matar alguém? Não. É crime, não é? Pois quem abortar é crime da mesma forma. Mesmo que os homens digam que não é, diante de Deus, é assassinato. E dos mais horrendos e mais cruéis que se possa imaginar. Jesus fala no evangelho de hoje. São inconstantes, nada satisfaz. Então, a vida que as pessoas hoje levam, nada satisfaz. Quer engravidar, quer ter relações, quer engravidar. Não estão satisfeitos, quer matar. Engravida, não tendo condição, segundo a cabeça do egoísmo. Não tenho condição, eu trabalho, não tenho condição de cuidar. Então mata. Mata e responde por isso. Criança, Jesus disse, deixe vir as minhas criancinhas e não as impeçais. E também, ai daqueles que levar uma criança dessa a pecar, porque hoje a pornografia está aí, os incentivos dizendo que criança não é menino nem menina, não é? Dizendo que para as crianças se conhecerem, se tocarem, isso é coisa do demônio. O ser humano, ele é corpo, templo do Espírito Santo, tem suas inclinações, e não impulsionem, não antecipe a sexualidade das crianças. Porque quem faz isso está indo de frente bater com aquele que é a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Aborto é crime. Independe de quem pratica, como pratica. A não ser que seja um aborto espontâneo, natural, como toda a vida aconteceu. Da mulher ter algum problema, um susto, às vezes perdeu a criança. Perdeu, não fica assustada porque você perdeu. Agora, se provocou, seja quem for, quem aborta, quem ajuda, quem aconselha, quem faz o chá, quem faz a cirurgia concordando, está indo de encontro à vida. E quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que fizer ao menor dos meus irmãos, é a mim que tens feito. Então, cristão católico, apostólico romano, não pode apoiar, e pior, não pode dizer, eu não pratico, então não estou nem preocupado. Quem quiser que se responda. Pois você responde também. Responde também. Lembra da leitura de domingo passado, a primeira leitura? Eclesiástico? Repreende o teu companheiro se eu disser que ele vai morrer. Para que ele se arrependa. Chama a igreja se ele continuar errando. Depois de você ter ido falar com ele com 2 ou 3 pessoas. Se ele continuar numa insistência pelo aborto, pela homossexualidade, a prática da homossexualidade, a prática, veja bem, não é contra a pessoa que é homossexual, é a prática. A prática é que é errado. Como um jovem que não é casado ter a prática de sexo antes do casamento. É a mesma coisa. É pecado do mesmo jeito. Como o homem que é casado, a mulher que é casada. Então, controlar os impulsos e entregar nas mãos de Deus. Sem mim, nada vocês podem fazer. Então, tudo isso só pode ser controlado com a bondade de Deus. E se pecar, busca o sacramento da confissão. Porque a palavra de Deus diz, filhinhos, que ninguém peque. Mas se pecar, temos um tribunal de Cristo, misericordioso, para nos acolher e nos perdoar. Ou seja, é a confissão. Está lá no Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 20 e seguintes. Busquemos o Senhor, nossa vida, nossa alegria. E Ele nos dará a condição de viver em sua presença. Bendito seja o nome do Senhor agora para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para você, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Com Cristo ressuscitado e com Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Um abraço.